O Cafeína de hoje traz a segunda parte da análise do cenário dos shoppings brasileiros no pós-pandemia. No programa de quinta-feira passada, destrinchamos as ações de 3 empresas do setor que são listadas na Bolsa: Multiplan, Iguatemi e BR Malls. Hoje será a vez de analisarmos os fundos imobiliários de shoppings. E entre os fundos imobiliários, os de shopping foram a categoria mais afetada pela pandemia. Todos os shoppings do país foram fechados no auge das medidas de restrição e a grande maioria continua funcionando, ainda que com horário reduzido e outras limitações. Em meio a esse cenário adverso, alguns fundos imobiliários chegaram a ficar 3 meses sem distribuir nenhum rendimento aos cotistas, apesar de possuírem ótimos shoppings em seu portfólio. O cenário ainda é de inadimplência e vacância em alta, receita de aluguéis e de vendas em baixa. Por isso, os resultados dos fundos de shopping ainda seguem abaixo do nível pré-pandemia. Há também o temor do impacto de uma segunda onda de Covid e um possível retrocesso no processo de reabertura da economia. Mas será que, por tudo isso, os preços dos FIIs estão baratos e é uma boa hora para comprá-los? Hoje vamos analisar os 3 maiores fundos de investimento imobiliário de shoppings do Brasil. Para quem está acostumado com as siglas, anota aí: HGBS 11, XPML 11 e VISC 11. Então não perca, porque tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Doni, hoje tem pergunta dos pontinhos. Você sabia? Jogo dos pontinhos, não? É, quase o jogo dos pontinhos. É o jogo dos pontinhos. É o jogo do pontinho. Pode ver a caravana de tamboré. Oh, muito bem. Doni, você sabe o que é um pontinho preto no escuro? É o Batman de noite. Não sei, não deu pra ver. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois dessa piada maravilhosa, vamos começar. Vamos falar a respeito de fundos imobiliários. É um tema que sempre atrai bastante e agora a gente está associando fundos imobiliários e shoppings. Compras, né? E investimentos são dois assuntos fortes. Que as pessoas gostam. Então esse programa será um sucesso de crítica e de público. Olha só, é o que veremos. Se você ainda não investiu em FIIs e tem interesse, esse pode ser um bom momento. Mas antes de falar o motivo, vamos avaliar o cenário para você, investidor e investidora, saber o terreno em que pode estar pisando. E entre os cenários, donos de shopping sofreram mais pela pandemia. Como eu falei logo na abertura, o XPML, por exemplo, chegou a ficar 3 meses sem distribuir qualquer rendimento aos cotistas. E mesmo com a reabertura da economia, os rendimentos ainda estão bem abaixo do nível pré-pandemia por vários fatores. Primeiro fator, os shoppings seguem com restrições, tanto de horário quanto de serviços específicos, né? Aí depende do shopping, cinema está abrindo, praça de alimentação está cortada, e são importantes catalisadores de público. Segundo, o fluxo de pessoas e veículos também diminuiu. A receita de estacionamento é importante para vários shoppings, também afetou o resultado. E por último, as vendas do setor ainda estão 25% abaixo do nível pré-pandemia, segundo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Com todas essas restrições e as vendas ainda abaixo da média, os shoppings aliviaram para os lojistas e diminuíram a cobrança de aluguéis, condomínio, taxas. Assim, evitam que os lojistas quebrem, né? Porque não tem sido um período fácil para eles este ano e, caso eles quebrassem, a vacância iria para a lua. Mesmo assim, a inadimplência está relativamente alta e afetando negativamente os resultados dos shoppings e dos fundos de shoppings, consequentemente, o que deve fazer com que os rendimentos demorem um pouco mais para voltar ao normal. Segundo especialistas, isso só deve acontecer no segundo semestre de 2021. Essas são algumas das previsões. Sem contar que os shoppings ainda correm o risco de fechar ou ter restrições ampliadas devido ao crescimento de novos casos, infelizmente mortes por Covid nas últimas semanas aqui no Brasil. Um dia depois do segundo turno das eleições municipais, o governo de São Paulo, principal estado em termos econômicos do país, anunciou que o estado inteiro regrediu para a fase amarela do isolamento, o que faz uma redução de horário de funcionamento do comércio. Algumas cidades no país ainda foram além e fecharam
cinemas, teatros. E o estado de São Paulo, voltando a falar dele, ele concentra grande parte dos shoppings do país. Outros governadores estão aí olhando medidas semelhantes, então tem que ficar de olho. Claro que a gente tem que se preocupar com a pandemia, com a saúde das pessoas, mas tudo na vida tem uma ação, uma reação. Então, a gente lamenta, é necessário muitas vezes as restrições, mas não deixa de afetar. Claro. É um custo que tem que ser pago para salvar vidas em muitos casos. E os FIIs também têm bons shoppings nos seus portfólios, né? Então, estão sendo negociados na Bolsa, alguns deles abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, estão mais baratos do que os shoppings que tem dentro do próprio fundo. Isso pode ser uma vantagem para quem pensa no longo prazo e não se preocupa com rendimentos abaixo da média nos próximos meses. Quem comprar bons FIIs de shoppings pode até mesmo estar fazendo um ótimo negócio. Primeiro vamos explicar então o que é e como funciona um fundo imobiliário de shoppings. Então, Perfeito. Um fundo imobiliário, um fundo de investimento imobiliário, nada mais é que uma forma de você comprar a participação de empreendimentos e, em contrapartida, receber rendimentos deles. Pode ser uma participação pequena, de 5%, por exemplo, ou pode ser até um shopping inteiro. Os fundos também podem ter participações em vários shoppings. Os que vamos analisar hoje têm mais de uma dezena cada um. E os rendimentos desses fundos vêm da exploração do empreendimento, seja do aluguel dos lojistas, seja até de parte das vendas ou até do estacionamento. Enfim, toda a renda que o shopping puder gerar. Os fundos têm um gestor que é responsável por administrar tudo e mensalmente costumam distribuir rendimentos aos cotistas. Em troca, ele é remunerado, né? O gestor tem lá a taxa de administração. Faz sentido. Vamos falar então dos 3 maiores FIIs de shoppings do país. O HGBS 11, o XPML 11 e o VISC 11. O maior deles é o HGBS 11, que tem um patrimônio de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mas os outros dois estão bem perto disso. O que tem mais participações em shoppings é o VISC 11, com 17 empreendimentos no portfólio. O que tem a maior liquidez é XPML 11, com 2,6 milhões de reais negociados diariamente na bolsa. E por causa da crise, os 3 estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, ou muito perto disso. O menos descontado, digamos assim, é o VISC 11. E o HGBS 11 é o que está neste conceito com o maior desconto, com o valor mais distante do seu valor patrimonial. E é preciso cuidado ao analisar o preço da cota de um fundo sobre o seu valor patrimonial, pois os fundos de shoppings estão eventualmente em estágios diferentes de recuperação. O VSI 11 é o que tem distribuído melhor rendimentos nos últimos meses, por exemplo. Já o HGBS 11 ficou um pouco para trás e entre os 3 fundos analisados é o que as vendas menos se recuperaram e é o que proporcionalmente distribuiu ou tem distribuído menos rendimentos. Outro fator que tem afetado os fundos imobiliários de shoppings é a vacância, ou seja, o quanto tem de lojas vazias para serem alugadas. Dos 3 fundos, quem registrou a maior taxa de vacância foi o VISC 11 com 8,7%. O XPML 11 tem a menor, 4,1%. Ele também é o fundo que possui shoppings mais premium e que tem apresentado os melhores resultados de vendas nos últimos meses. Mesmo assim, como a gente já falou antes, o VISC 11 é o que tem distribuído os melhores rendimentos. Eu queria também destacar que a distribuição de rendimentos de um shopping tem um delay de 2 meses. Isso quer dizer que o dinheiro distribuído aos cotistas em novembro, ele é resultado das receitas menos despesas dos shoppings de setembro. Assim, o resultado gerado em novembro só vai ser distribuído, por exemplo, aos cotistas em janeiro, Doni. Da mesma forma, se os shoppings voltarem a fechar por causa de novas medidas de restrição, os cotistas só devem sentir o impacto na distribuição 2 meses depois. No último relatório do HGBS 11, o fundo destacou isso e trouxe também outros pontos relevantes para os baixos resultados apresentados, como a flexibilização de boletos, principalmente para os lojistas de menor porte, e a queda na receita do estacionamento, que está relacionada ao baixo fluxo de visitantes. A inadimplência dos lojistas causa um duplo
problema no setor. O shopping não apenas deixa de receber a receita, como também precisa arcar com os gastos do condomínio para permanecer em dia com seus fornecedores. É por isso que os administradores cortaram custos e diminuíram o valor dos aluguéis e do condomínio durante a crise. É melhor receber pouco do que nada e ainda ter que arcar com os custos. Olha, agora vamos analisar cada um dos fundos, começando pelo XPML11. Segundo o último relatório gerencial do XP Malls FI, ele é o maior fundo em número de cotistas, 243 mil. O fundo tem participações em 13 shoppings, entre eles o Catarina Fashion Outlet, na rodovia Raposo Tavares, e o Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Sozinho, o Catarina Outlet foi responsável por 31% do resultado do fundo em setembro. A taxa de inadimplência deste fundo está em 5% contra 0,9% em setembro de 2019. Em abril, a taxa chegou a quase 60%. O valor patrimonial da cota é avaliado em pouco mais de R$ 111. Ele é o único dos 3 fundos que tem taxa de performance e ela é de 20% sobre o que excede IPCA mais 6% ao ano. Entre fevereiro e abril, o XP Malls não distribuiu nenhum rendimento, mas nos últimos 3 meses o resultado melhorou de forma significativa. O XP Doni ML11 distribuiu 18 centavos de real por cota, isso eu estou falando de setembro, depois foi 26 centavos de real em outubro e depois pulou para 42 centavos de real em novembro. E no ano a distribuição média mensal está em 20 centavos por cota. Esse valor está bem abaixo do pré-pandemia, que girava em torno de 57 centavos. Agora vamos falar do segundo maior fundo em número de cotistas, o VISC11. O 20 Shopping Centers possui 117 mil cotistas e participações em 15 shoppings de 10 diferentes estados. O valor patrimonial por cota é de aproximadamente R$ 116. O rendimento distribuído caiu de 63 centavos no pré-pandemia para 15 centavos em setembro e desde então o resultado tem melhorado. Foram 20 centavos em outubro e 38 em novembro. E o fundo já anunciou que vai distribuir 40 centavos por cota em dezembro. A maior parte dos shoppings do seu portfólio estão localizados aqui no sudeste do país, o que representa 33% do resultado do fundo. Porém, tem outras unidades de peso, como o Iguatemi Florianópolis e Fortaleza, com 30% e 15% respectivamente em participação, além do shopping Ribeirão e Praia da Costa, no Espírito Santo. Este último é uma aquisição recente, foi feita em plena pandemia, com bons investimentos do fundo para incrementar o resultado do shopping. Em setembro, as vendas por metro quadrado caíram mais de 24% em comparação com a base anual. Em contrapartida, os descontos concedidos aos lojistas nos aluguéis vêm sendo retirados gradativamente. Em abril, eram superiores a 81%. Agora, em setembro, atingiram 25%. A inadimplência, inclusive, já está em melhor patamar do que registrado no ano passado, quando nem tinha pandemia, pelo menos aqui no Brasil. E o último fundo que a gente vai analisar é o HGBS11. O Red Brasil Shopping tem 78 mil cotistas e participações em 16 shoppings de 5 estados. São Paulo é o estado que concentra a maioria, 87%. Nele está o destaque do portfólio, que concentra 11% de participação, o Shopping Parque Dom Pedro, lá em Campinas, que é considerado o maior shopping da América Latina. Além dele, o fundo tem também 15% do Vila Lobos e 89% do West Plaza. As vendas dos shoppings do portfólio retrocederam se comparamos setembro deste ano com setembro do ano passado. E retrocederam em quanto? 27%. A taxa de vacância está em mais de 7%. Vale lembrar que o Red Brasil é o maior fundo imobiliário de shoppings do país, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em patrimônio. E ele tem também o maior valor por cota, fica na casa de R$ 226 e costumava distribuir R$ 1,40 no período pré-pandemia. E esse valor caiu bem, caiu para 25 centavos entre agosto e setembro e tem crescido desde então. Foram 30 centavos em outubro, 40 centavos em novembro e o fundo já anunciou que vai distribuir 60 centavos por cota em dezembro. Bom, e para investir em um fundo é preciso levar em consideração algumas coisas, Sim, não é? O fundo você está comprado com uma ideia, então
ao optar por um fundo, leia os relatórios referenciais para saber em quais estágios ele está, qual a visão do gestor. É importante também analisar se o perfil do gestor combina com o seu, já que eles podem vender shoppings para gerar carteira, assim como comprar outros shoppings. Tudo que trouxemos aqui nesse programa nos faz pensar que os fundos ainda não se recuperaram e podem, inclusive, ser mais afetados. Então não é um jogo-ganho, tem que saber os riscos na mesa para saber onde e como vai investir o seu dinheiro. Então a gente dá as cartas, mostra as regras do jogo, mas quem toma a decisão, obviamente, é você. Exatamente. E fundo imobiliário é um elemento interessante, é um ativo que pode compor a sua carteira, e dentre os fundos imobiliários tem aqueles que se dedicam a shoppings. Chegou a hora dele ver o que aconteceu no fechamento de mercado. O Ibovespa encerrou o pregão de sexta-feira em alta de 1,3% aos 113.750 pontos. Na semana, o índice registrou alta de 2,87%. Essa é a quinta semana consecutiva de alta, o que não acontecia desde o fim de 2019. O otimismo com a vacina, além de expectativas por estímulos nos Estados Unidos, contribuíram com o resultado. As maiores altas da semana foram de Gol e o Dux e CVC. Já as maiores baixas foram de Cosan, VEG e TOTUS. Já o dólar caiu 0,3% e encerrou a sexta negociado a R$ 5,12. Na semana, acumulou desvalorização de 3,77%. Muito bem, chegamos ao fim deste programa. Que programa! Programa de fôlego. Um programa, eu diria... Voz compra. Robusto. Programa... Um programa de peso. De peso. Não, é legal, eu gosto desses programas, espero que as pessoas tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nós somos humildes, estamos tentando crescer neste mundão que é a internet. Também compartilhe, deixa aquele comentário, entre no site investnews.com.br e, claro, toda segunda, toda terça, quarta, quinta e sexta, segunda a sexta, 6 da manhã, temos um encontro marcado aqui no Cafeína às 6 da manhã, mas você pode ver depois, porque é uma das maravilhas da internet. Tchau, tchau. Vê quando quiser, tchau.